Todos, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos vocês. Eu já gostaria de agradecer pela presença, agradecer pela disponibilidade de tempo e agradecer pelo convite. O meu nome é Bebel Lourenço, eu faço parte de um coletivo que se chama EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, e eu recebi um convite muito especial, que é para estar aqui hoje com vocês, fazendo o lançamento da pré-candidatura plural. A gente está falando da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o lançamento dessa pré-candidatura, ele vem num momento muito oportuno e muito necessário, justamente porque a gente vê a cada dia o quanto a bancada fundamentalista, né, tem espaço e tem retirado direitos de mulheres, de homens e mulheres periféricos, de crianças, né? Vou falando aqui com vocês, né, à medida que a galera for entrando, a gente vai interagindo. Vou chamar os convidados daqui a pouquinho também. Então, assim, vai ser uma tarde muito prazerosa, muito gostosa, muito rica, porque a gente está falando da pré-candidatura, né, de um coletivo que, além de ser de pessoas muito queridas e aguerridas na militância política, é uma pré-candidatura que é coletiva, que tem a proposta na sua essência em ser coletiva, é a pré-candidatura de uma esquerda progressista e a pré-candidatura evangélica. E só esses componentes por si só já dão um trabalho pesado, um trabalho árduo e um trabalho que a gente precisa, né? Eu, pelo menos, enquanto eleitora em Belo Horizonte, fico muito feliz e me sinto muito representada por essas 4 vozes que a gente vai ouvir aqui ao longo da tarde. O pessoal vai chegando, né? À medida que vocês vão liberando aí, o pessoal vai chegando. Aproveitando, falar um pouquinho das Evangélicas pela Igualdade de Gênero. É um coletivo de mulheres, em sua maioria cristãs, mas nem todas são evangélicas. Temos católicas, temos espíritas kardecistas, mas em sua maioria mulheres que lutam pelo seu direito e pela sua fé. Né? É interessante a gente pensar nisso, numa semana tão tumultuada, que a gente vem de uma semana onde uma menina teve, infelizmente, né, o seu direito negado por um grupo fundamentalista e teve que fazer um procedimento abortivo previsto em lei em um outro estado, e a gente viu como que os fundamentalistas reagiram, né, a essa notícia. Nós temos informações de que ela está bem, que ela está protegida, que ela tem se recuperado bem, a família também, graças a Deus. Mas vamos ao que interessa, né? Como não falar de fé e política em tempos atuais? É difícil? É difícil. E as igrejas insistem em falar que fé e política são coisas que a gente não discute, e isso não é uma verdade. A nossa fé é política, porque ela é uma fé atuante. Ela é uma fé muito atuante na defesa dos direitos humanos, na defesa dos excluídos e marginalizados, das mulheres, todas as mulheres. Mas eu não vou ficar falando isso aqui, não. Eu queria convidar o nosso primeiro participante, que é o Jonatas Aredes. Jonatas, vem fazer parte com a gente. Salve, galera, boa tarde. É um prazer estar aqui esta tarde, né? É um prazer estar falando com vocês. Nós queríamos que o lançamento dessa pré-candidatura fosse num espaço em que todos nós pudéssemos estar juntos, se abraçando, comemorando, né? E lançando esse projeto, esse manifesto de pré-candidatura coletiva, evangélica e progressista à cidade de Belo Horizonte. O nosso projeto carrega consigo 4 pessoas, 4 identidades plurais, diversas, mas nós temos uma coisa em comum, que é a nossa fé, né? E também
o desejo de ter uma sociedade cada vez mais justa e mais igualitária. A nossa pré-candidatura, ela é um projeto da UP, da Unidade Popular, que é o partido mais novo do Brasil, né, um partido construído com muita luta, e tem, em sua maioria, pessoas que estão ali na base da pirâmide social, as mulheres, os pretos, as pretas, a comunidade LGBT, moradores de ocupação, moradores de periferia. Então é um privilégio, eu vou me apresentar. Eu sou o Jonatas, eu tenho uma cola aqui, gente. Eu sou formado em administração, hoje eu sou acadêmico de teologia, né? Eu sou um pequeno produtor local pelo Santo Hype, e enquanto produtor local eu trabalho com economia popular e solidária, lutando, trabalhando para que a grana circule na mão de quem precisa, né? Que são essas pessoas que a gente vem representar aqui. E trabalho também na difusão do conhecimento sobre consumo consciente, valorizando pequenas iniciativas locais que cuidam do nosso planeta, né? Eu sou gay, sou evangélico e sou LGBT, passei a vida lutando para entender e defender essas identidades em conjunto, e eu atuo também no Evangélicos pela Diversidade, que é um movimento que busca a afirmação e o acolhimento da comunidade LGBT e que mais, no diálogo com as comunidades de fé, para que elas reconheçam a diversidade sexual como expressão da multiforme graça de Deus, né? E sou ativista dos direitos humanos, atuei muitos anos na coordenação da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito em Minas Gerais, principalmente com a formação política teológica de adultos e crianças nos territórios, né? Eu acredito que o Evangelho tem por consequência as práticas éticas, práticas de justiça, práticas de amor, práticas de acolhimento na sociedade. E é isso, estamos aqui, eu concluo minha fala, me apresentando, enquanto um quarto dessa pré-candidatura que é plural, né? O seu nome é plural, estamos aí nas mídias sociais como plural nas redes. E a gente tem visto no correr dos anos, Bebel, todos e todas que estão nos assistindo, a nossa fé sendo instrumentalizada, né, pelos coronéis da fé para manter os pilares da história do Brasil. Eu falo que a história do Brasil tem 3 pilares. Eu falo, mas eu aprendi com a Magali Cunha. Esses 3 pilares é o machismo, o racismo e o latifúndio. E hoje os coronéis da fé estão aí legitimando e perpetuando esses pilares através da nossa fé. E a gente está aqui hoje para dizer chega, para dizer basta, né? O nosso povo está sofrendo. Nós estamos passando pela maior crise sanitária dos últimos 100 anos, e no nosso povo, mais de 100 mil vidas, né, já foram interrompidas por causa dessa doença, e a gente sabe que o despresidente da República e essa estrutura que está colocada aí é corresponsável por isso. Então, nós estamos aqui, cansados de ver a nossa fé usada pelo fundamentalismo, usada também pelo neoliberalismo, que vem com retirada de direito, precarização do trabalho, a destruição do meio ambiente, a perseguição das minorias. E então eu quero saudar todos aqueles homens e mulheres de fé e luta que nos antecedem, que me antecedem, aqueles que se opuseram contra o uso da fé para reproduzir sistemas e relações de opressão. Eu saúdo aqueles que usam, que creem e utilizam de sua fé libertadora, né? E muitos perderam sua vida lutando contra o nazismo, lutando contra o apartheid, os meus irmãos e irmãs evangélicas, ecumênicos e progressistas que foram sequestrados, presos, torturados, alguns até mortos pela ditadura militar no Brasil. Eu saúdo nossa irmã Dorothy, cristã, que usava sua fé na defesa dos trabalhadores do campo e no direito à terra. Eu saúdo cada LGBT que foi expulso de uma comunidade de fé por ser quem é.
E até hoje, nós LGBTs não somos bem-vindos, né? E somos mal vistos nos espaços de poder. Então, eu concluo a minha fala saudando todos esses, todas essas que vieram antes de mim. Só força. Maravilha, Jonatas. E assim como nós mulheres, né, muitas vezes a gente fala que a gente se sente tão sozinha, vocês todos, né, que não são heteronormativos, mas que têm a fé vívida em Cristo Jesus, né, estamos todos juntos e juntas e juntos. E tem um recado de uma pessoa muito importante que a gente vai colocar aqui agora, que é a nossa querida amiga, reverenda e doutora Ana Esther, da Igreja da Comunidade Metropolitana. Muitas palmas para a Ana Esther. Coloca o vídeo para a gente, por favor. O vídeo está sem áudio, não é isso? Ficou sem som. Vamos voltar aqui. Continua sem som. Acho que tem que tirar só o fonezinho que está conectado, talvez. Enfim, voltamos Sou doutora em Ciências da Religião. Agora deu, vai que dá. Gente, tudo bem? Meu nome é Ana Esther, eu sou reverenda das igrejas da Comunidade Metropolitana, sou doutora em Ciências da Religião, e é com muita alegria no coração que eu venho participar desse lançamento da pré-candidatura, desse grupo tão diverso, tão colorido, tão das cores e das formas de Deus. Eu celebro a disposição de cada um de vocês, Jonatas, Felipe, de Genane, Kênia, a disposição de vocês de disputarem esses espaços que tantas vezes são usados contra os nossos corpos e as nossas existências. No debate da territorialidade, é muito importante que a gente conquiste esses territórios, que a gente marque esses espaços, que a gente proclame as nossas lutas e a gente resista bravamente em nome de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária e mais sustentável. Eu deixo aqui a minha alegria em participar desse lançamento, mas, acima de tudo, a minha alegria em saber que vocês podem ir longe. Por favor, voem, voem, sejam do tamanho dos sonhos de vocês. Não é à toa que vocês, como evangélicos, como progressistas, se juntaram nesse coletivo para inovar e fazer a política de maneira nova e criativa. Um beijão e toda sorte de bênção para vocês. Amém, querida. Que mensagem boa e animadora. Bem hoje, né, no dia da visibilidade lésbica, saúdo todas as manas, monas, minas, força aí na militância mulherada, porque o amor de Deus é com vocês também. Isso é muito bom. Que alegria. Muito obrigado, Ana Esther, pelo seu apoio, que é tão importante, né, tão relevante, uma voz tão potente como a sua. Eu fico até emocionado. Vai ficar difícil daqui a pouco. Vai ficar difícil nada. Vai ficar difícil para quem está lá que é fundamentalista, que tiver que te ver assim, ó, de frente na plenária. É para eles que vai ficar difícil, para os fundamentalistas. Porque nós chegamos e pela porta da frente nós vamos chegar, né? Amém. Eu queria chamar uma pessoa muito especial também, querida, que fez esse convite para vocês, né, que é o nosso amigo de militância, Leonardo Péricles, que além, né, de pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte pela UP, eu queria... Oi, Léo, boa tarde. Conta pra gente onde é que você está, Léo. Como está?
Eu estou aqui no meio de uma ocupação urbana, aqui na região da Isidora, na região norte de Belo Horizonte. Então, boa tarde, Bebel, Jonatas. É um prazerão estar aqui nesse espaço, nesse lançamento, né, dessa pré-candidatura coletiva que não tinha nome melhor, né? Então, obrigado aqui pelo convite. Imagina, Léo, obrigada a você, não só por nos aceitar, né, junto da UP, a UP que é um partido novo, que nasceu aonde você está, que é nas ocupações, nas periferias, junto com esses homens e mulheres que lutam diariamente pelo direito de moradia. Nós sabemos de todos os prédios, né, nas capitais do Brasil, que estão desocupados, que não cumprem função social, e o quanto de população de rua, de homens e mulheres em situação de rua que temos. Você quer dar uma palavrinha para a gente, Léo? Como é que é o UP, que é um partido tão novo que as pessoas ainda não conhecem, gostaria de tratar, né, sobre essa questão? Beleza. Então, companheiros e companheiras, todo mundo que estiver nos assistindo, né? Eu sou Leonardo Pérez, como foi apresentado, sou presidente nacional da Unidade Popular, da UP, que é o partido, né, que a pré-candidatura coletiva, plural, está se apresentando. Então, é uma honra para a gente, uma responsabilidade muito grande, né, poder contar com companheiros e companheiras que vêm dessa trajetória e que vem sendo uma surpresa, uma sensação importante para as pessoas, porque muitos se acostumaram, infelizmente, em associar que quando tem evangélico, opa, é gente que está ligado ao conservadorismo, fundamentalismo, e ficam muito felizes de saber que tem uma pré-candidatura progressista, que vem do campo da esquerda, que defende os direitos sociais, que luta junto com o povo. Então, a alegria é muito grande. E o nosso partido foi fundado a partir de lutas populares, das ocupações urbanas, da luta pela moradia, da luta da juventude por direitos, principalmente a juventude que está hoje nas periferias, a juventude que está nas escolas, universidades, somado à luta das mulheres, né, de um feminismo consequente, de luta popular, que está junto das mulheres trabalhadoras, né, e juntamente também com o movimento sindical, que tem a perspectiva da luta, né, por direitos sociais no Brasil, pelos direitos da classe trabalhadora. E o nosso partido, a gente conseguiu sem receber nenhum centavo dos muito ricos, dos banqueiros, das empreiteiras, porque nós achamos que a política começou a ter muito problema no Brasil quando os setores que vêm da esquerda começaram a se associar a esses setores que sempre governaram contra os interesses do povo e acabaram indo para outro lado. E nós resolvemos resgatar os princípios da esquerda. E fomos coletar assinatura nas ruas. E nesse trabalho, coletamos 1.200.000 assinaturas, e a UP conseguiu o seu registro no prazo de menos de 2 anos para coletar isso. Apresentamos nos cartórios eleitorais do Brasil todo, e dia 10 de dezembro de 2019, o último dia 10 de dezembro, nós conseguimos o nosso registro, e foi uma felicidade muito grande, porque conseguimos montar um partido debaixo dessa condição tão adversa que a gente está vivendo. E todo mundo está vendo que nos últimos anos houveram muitos ataques aos direitos de nós trabalhadores e trabalhadoras, reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora se anuncia, inclusive, carteira verde e amarela, ataques de privatizações do patrimônio riquíssimo do nosso povo, do nosso Brasil, está sendo entregue a preço de banana, né? Estão sendo desarticuladas, inclusive a defesa dos biomas, né? A Amazônia, nosso Cerrado, está sendo massacrado pelo agronegócio. Enfim, a vida corre perigo no nosso Brasil. E aí, nesse sentido, porque também falo que é uma felicidade muito grande saber e estar junto dessa pré-candidatura, porque um dos princípios que sempre me baseio desde a minha juventude, quando vi a palavra que Cristo pregava e pregou e que é extremamente atual, e uma das máximas que me fez, inclusive, dar continuidade à minha militância, foi quando vi que Jesus defendeu que ele veio aqui para que todos tenham vida e vida em abundância.
Acho que isso são palavras que se tornaram bandeiras extremamente atuais no momento atual. E quem defende vida, e vida em abundância, não está do lado do fascismo, não está do lado da tortura, não está do lado da retirada de direitos. Quem defende isso está junto com os movimentos populares, lutando pela vida, pela dignidade das pessoas, né? E como a gente se conheceu? A gente lutando pela moradia. Na solidariedade que tanto o Jonatas, o Felipe Gibran, a Digenane, a Kênia, né? Foi praticando solidariedade, a beleza da frente de evangélicos pelo Estado de Direito. Tive a honra de conhecer o pastor Ariovaldo, né? E conhecer vários de vocês e entender que tem outro caminho nesse campo evangélico e que a gente tem uma perspectiva de futuro muito boa, né? Então, para terminar, queria aqui saudar e dizer da grande felicidade nossa, né? De estarmos juntos, dizer que contem com o que precisar nessa caminhada. A UP já lançou várias pré-candidaturas populares, né, parecidas com essas que estão aqui, e nós temos uma perspectiva muito boa. Quem sabe, um partido que nasceu agora, em dezembro, conquistar uma cadeira, ou até mais de uma nessa Câmara. E vejam, quem está nos assistindo, a importância que tem uma pré-candidatura como essa, gente. Essa Câmara dos vereadores hoje, assim, com todo o perdão da palavra, mas assim, tá cheia de bandido, de gente que não tem compromisso, todo dia tem polícia lá, entendeu? Caso de corrupção sério, entendeu? E nós precisamos de uma bancada de parlamentares comprometidos com o povo, que não se vendam, que tenham compromisso, que sigam esses princípios que Cristo e muitos outros e outras revolucionárias ao longo da história seguiram e provaram que nem todos que entram na política vão se vender, não. Tem aqueles que entram na política para transformar, utilizam a política como instrumento de mudança da vida das pessoas. E no nosso nome, carregamos o socialismo, e ele tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo, que é a fraternidade, a igualdade, a vida, a justiça, a liberdade, o direito das pessoas terem vida e vida em abundância. Então, muito obrigado aqui pelo convite, viu? E dizer que estamos juntos, até depois da vitória. Que a vitória ela já está começando aqui com essa luta linda, maravilhosa, e desse lançamento maravilhoso da Plural. Estamos juntos. A gente tem sorte de ter você como nosso presidente, Léo. Obrigada. E força na candidatura da prefeitura também. A gente está todo mundo junto, tá? Dá um salve aí para as mulheres do Isidora. Eu queria chamar uma mocinha que está aí bem pertinho de você, que é a Kênia, que é nossa candidata, pré-candidata aqui também. Kênia, vem fazer parte disso com a gente. Obrigada, Léo, só força. Valeu, Léo. Se apresente, Keninha. Todas. Obrigada, Bebel. Então, é muito grande estar aqui no lançamento da campanha. Eu vejo que foi o primeiro passo nessa construção coletiva, também na defesa da tolerância e também desse diálogo, né? Kênia Bertello, eu sou evangélica progressista na luta contra o fascismo, contra o racismo. Eu tenho 31 anos, sou mulher preta, mãe da Emily, de 6 aninhos aí, e eu moro na região de Venda Nova, aqui na região norte. Eu sou acadêmica de educação, estudante de pedagogia pela Universidade do Estado de Minas. Também sou desenhista, é um hobby, e eu bastante aí nesse período da pandemia. Queria mostrar para vocês, é uma oportunidade de vocês ver um pouquinho da arte preta. E eu agradeço muito por essa oportunidade de vocês. Então, eu me disputo a fazer parte assim, desse grupo, porque é um grupo que valoriza a igualdade de gênero. Está aí o Nomado Gibran, Jonatas, a nossa amiga de Genan, e aí 2 homens, 2 mulheres, para poder fazer parte aí dessa equipe maravilhosa. O meu propósito é apresentar para a BH uma construção para pautar as mulheres negras nos espaços de decisão, na construção de uma natureza pedagógica,
na luta contra a desigualdade e articular esse processo de conscientização, né? Também trazer essa reflexão e discussão e essa aproximação da política, né? Junto às comunidades. E também eu falo em nome de todas as mulheres, não só das mulheres negras, mas também das estudantes, artistas, mulheres aí que estão nessa construção. Eu me coloco à disposição a todos e todas para essa caminhada histórica, né? Nós somos aí representantes do reino na luta por justiça, paz, igualdade no reino, e nós queremos lutar para ocupar essa direção, nessa transformação também social. E, como dizia o nosso pensador, lutador, Nelson Mandela, que nós devemos promover a coragem onde há medo, promover os atos onde existem os conflitos, e inspirar a esperança onde há o desespero. Eu agradeço a oportunidade aí, vamos que vamos nessa, galera. Obrigada, Bebel. Seja bem-vinda, Keninha. Eu estou achando que isso aqui está ficando forte demais. Obrigada. Olha, para você ver a representatividade dessa pré-candidatura, desse coletivo, né, e de pessoas que têm tanto compromisso com valores do reino, como você disse. E a gente tem um recado especial de outra guerreira, mulher nordestina, lutadora negra, que é a Vanessa Barbosa. Vamos ouvir o que a Vanessa tem para a gente. Pessoal, boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu sou a Vanessa Barbosa. Eu vou uma das lideranças apoiadas pelo programa de aceleração feminina negra Marielle Franco, do Fundo Baobá, e eu estou aqui com uma liderança também no âmbito do movimento social, progressista, evangélico, atuante no território aqui de Pernambuco, do Nordeste. Eu sou recifense, mas também já passei por BH, já passei uma temporada em BH e tive a proximidade com o movimento progressista aí no território de BH, e fico muito feliz, muito alegre pela iniciativa dessa candidatura coletiva dos plurais, a partir da Unidade Popular, e quero deixar aqui a minha fala de apoio e de incentivo a que mais candidaturas, inclusive em âmbito nacional, aconteçam. A candidatura coletiva progressista, ela aparece como uma alternativa, sim, democrática, uma alternativa necessária, uma alternativa que se aproxima muito do que a gente entende como partilha de poder, como participação coletiva, e eu fico muito alegre, muito animada de perceber que nesse ano de 2020 a gente consegue também estar se colocando à disposição do reino de Deus a partir de uma candidatura comprometida com a justiça social. Então, a partir do meu lugar de mulher negra, periférica, que atua no movimento progressista evangélico a partir da discussão da questão da violência contra a mulher, da questão da violência do Estado, da questão do racismo, do patriarcado, da questão da cultura política, de como é importante que para o segmento evangélico a gente tenha cada vez mais bons exemplos e pessoas comprometidas com a educação cidadã e com a cidadania, no seu sentido mais democrático, mais antirracista, antissexista, antipatriarcal e anticapitalista também. Então, eu queria deixar aqui essa fala para vocês, dizer da minha alegria enquanto articuladora da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, enquanto articuladora do movimento negro evangélico, e também da minha contribuição nas escolas de fé e política aqui no Nordeste, de como é interessante e é necessário, e me alegra fortemente que vocês estejam nessa luta. Eu quero deixar essa minha saudação e fazer essa fala, né, de incentivo, de expressar a necessidade de que vocês continuem firmes nesse processo. Ai, que beleza, gente. Vanessa, guerreirinha demais. Vanessa, um beijo aí para Recife, um beijo para essa terra linda, né?
Né, Jonatas? Obrigado demais, Vanessa. Vanessa é referência para a gente, né, enquanto evangélico, enquanto progressista, é uma mulher, assim, de uma importância para a nossa luta, para a luta da mulher, para a luta da mulher negra, que é só força. Eu quero mandar aqui, Bebel, você está vendo os comentários aí, eu quero mandar um salve para geral também, olha lá. Raquel, minha amiga, né, de fé, de luta, que eu amo demais, valeu. Angélica, que está sempre com a gente. Samuel, também parceirão desde o início, né, da Frente de Evangélicos aqui em Belo Horizonte, que está sempre apoiando também, que está sempre caminhando junto. E o Rafael não posso fazer propaganda aqui da minha camisaria, né, gente? Mas ele é cliente, então, assim, feliz demais que você está aí com a gente. Valeu mesmo. Eu tô adorando isso aqui. Keninha, você estava falando sobre a sua arte, que ainda é um hobby, mas a gente sabe o quanto a arte ressignifica valores, né? Essa construção, ela é até para algo mais, eu falo de saúde mental também, né? Traz um empoderamento e também um reconhecimento, e eu fico muito feliz por isso. Acho que é mesmo. Eu vou te pedir para na próxima falar só um pouquinho mais alto, porque como você, né, tá um pouquinho distante, para a galera não perder o seu áudio aí. E vou deixa pedir a gente ver também, de novo, Bebel, a arte dela. Deixa a gente... Kenny, mostra de novo para a gente, porque foi muito rapidinho. Gente, nós estamos sendo vistos de... Ah lá, gente. Arrasou. Maravilha, maravilha. É um raiz que eu estou aprendendo aí no período de pandemia. Obrigada. Usando esse tempo para criar também, né? Agora eu fico pensando, né? Estudante, mãe e ainda artista, como é que arruma energia, gente? Mas é isso aí, é de gente com bastante energia para fazer, para ressignificar esses espaços que a gente vai precisar. E essa pré-candidatura vem com tudo para isso, né? Mas eu queria chamar uma pessoa, eu estou sentindo falta de ainda 2 vozes aqui. E aí eu vou pedir para colocar um videozinho de um querido pastor, Rodrigo Lins, que é da CEUC aqui de Belo Horizonte. Vamos escutar a mensagem dele. Estou passando por aqui para celebrar. Olá, amigas e amigos. Estou passando por aqui para celebrar essa candidatura plural e também afirmar que a eleição de vocês para vereadoras e vereadores da nossa cidade pode ser aí o começo de um contramovimento de fortalecimento da democracia. Então, eu desejo uma excelente campanha e uma ótima eleição. Um abraço forte e fraterno. Ah, Rodrigo. Rodrigo é amigo pessoal de gente até no exterior, gente. Eu tenho orgulho de conhecer ele. Não é não, Jonathan? É verdade. Rodrigo Lins, também pastor sempre presente em nossas lutas, em nossas caminhadas. É sempre uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de coragem, revigorante. Isso é bom. Entra Dejanane Vera, entra para a gente conhecer. A Dejanane faz parte do coletivo também maravilhosa, linda. Se apresenta para a gente. Seu microfone está no mudo. Só tira o mudo do microfone. Aí, rolou. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Djenane Vera. Estou muito feliz de estar aqui nessa luta. Eu sei que é difícil, mas é prazerosa. Sou mulher preta, pobre, evangélica, professora. Dou aula de artes há 16 anos no município
e 3 no estado. E agora estou pré-candidata à vereança em BH. Sempre lutei pelas causas afro-brasileiras e antirracistas. Participei do Comitê Anula Impeachment, Fórum Político Antirreligioso, LPS, sigo à frente dos evangélicos pelo Estado do Direito, a qual me identifico muito e admiro muito esse grupo. E em todo esse tempo eu estive nas ruas defendendo a democracia. O que eu quero é continuar valorizando e votando pautas que garantam os direitos das pessoas mais necessitadas. Que, como eu, gente, lutam para que as políticas públicas sejam efetivamente para todo o povo. Porque isso é democracia. Mas que povo é esse? Jovens, negros, que têm direito à vida independente de sua cor, é parte do povo? Mulheres que têm direitos a dizer não para o seu companheiro sem perder a vida? Mulheres negras que têm direito de escolher como querem ser, o que fazer de seu corpo, onde querem estudar, trabalhar ou viajar? Pobres que, independentes de sua aparência, têm direito ao julgamento com justiça, assim como os ricos? Negras e negros que buscam acesso à universidade pública de qualidade, com igualdade. E os LGBTs, que têm direito a se expressar como são. Nossos povos originários são parte do povo. Morador de ocupação que tem direito a passar as noites sem se preocupar com o batalhão de choque, que vai chegar a qualquer momento. Que tem direito a água limpa, esgoto e encanado, eles são parte do povo? Então, por que eles não têm os seus direitos respeitados? Por que esses direitos não se tornam práticas democráticas efetivas na cidade? Por que não acontecem de verdade? Precisamos de representatividade. Precisamos de prefeitos que nos representem. Vereadores e vereadoras que nos representem, que represente e lute as nossas causas. E o que eu peço agora é, vem com a gente, vamos elaborar essas pautas. Uma pauta que se transforme em política pública. Uma pauta não se transforma em política pública de uma forma tão simples. Precisamos nos unir, fazer a pressão necessária, ter visibilidade, existir efetivamente como povo, ação, cidadãos, ter voz, para tornar nossas necessidades em políticas públicas respeitados e atendidos. É isso a minha fala. Maravilhosa! Se eu tivesse aí, eu ia te dar um abraço até te quebrar, assim, ó, linda! Ai, gente, muito, muito orgulho de, assim, saber que vocês vão poder nos representar. Teve uma perguntinha que apareceu rapidinho do Luiz. Como que vai funcionar essa candidatura? E isso aqui, ó. Tem jeito de explicar como funciona? Luiz, nós vamos daqui a pouquinho te responder isso com mais calma, né? Porque ainda tem uma pessoa para entrar. Mas eu queria chamar aqui ao vivo um parceiro que compõe também, né, no backstage. Não é pré-candidato, mas que tem um recadinho para a gente, que é o Romney. Ah, Vanessa, libera o Romney só um pouquinho para a gente, Vanessa. Fala comigo, meu camarada. Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar falando nesse dia de hoje sobre essa candidatura maravilhosa, que é a candidatura plural, né, que só o nome fala muito, né, a pluralidade das pessoas que estão nessa candidatura. 2 mulheres negras guerreiras, né, que sempre foram ensinadas, né, e estão lutando contra isso, que espaços de liderança não eram para elas, estão quebrando esse estigma, né. Uma pessoa que eu amo muito, que é o Jonatas, né, que foi quem eu conheci, que me apresentou até à frente de evangélicos, me apresentou Gilbran e as pessoas que estão aqui, né, que é um cara ímpar, né, que eu não tenho que falar dele, né, porque é um cara
impecável para mim, né? Que é uma pessoa ímpar. E Gilbran, né? Que é uma liderança nata, né? No meio evangélico, um cara que poderia simplesmente ficar quietinho lá e cômodo na situação dele, né? Advogado, pastor, e se daria muito bem no meio evangélico tradicional, mas essa não é a cara de nenhuma dessas pessoas que estão aqui, porque eles acreditam, assim como eu, e eu creio que todos que estão aqui, que o evangelho é uma expressão do amor, é uma expressão de respeito às diferenças, e não uma expressão de ódio e dissecção. Então, meus parabéns a vocês que colocaram o corpo de vocês nessa luta, nessa disputa. Estamos juntos. O que eu puder contribuir, estarei aí para contribuir e estamos juntos. Romney, obrigado. Só para deixar claro, Romney é coordenador dessa pré-candidatura junto com todos aqui, né? Então, essa garra também vem da militância e da força do Romney. Obrigada, Romney, só força, Obrigado, viu? Você. Obrigado, querido. E tem demais. Assim, a Vanessa mandando beijo, meu amor. Ah, Vanessa. Aí, olha aí, manda beijo, Vanessa. Lindeza. Ainda tem um integrante para a gente chamar, que foi tão bem colocado pelo Romney, que é o Felipe Gibran. Felipe, põe a carinha aí pra gente. Não põe tudo, não, só um pouquinho, um pedacinho. E aí, pessoal, boa tarde a todas e todos. Alegria demais, muita potência a gente ver essa caminhada, essa construção. A gente aí juntos e juntas, né? Maravilhoso isso. E a gente vendo esses amigos falando bem da gente, é fantástico. Um privilégio, antes de mais nada, a gente quer agradecer aqui a Bebel, que a Bebel é uma companheiraça, tá junto com a gente sempre em todas as lutas. Então, te agradecer, Bel, por resolver fazer essa cerimônia para a gente, com esse seu viés descontraído, né? Bebel não é só esse rostinho bonito, não. Descontraído, competente, boa de serviço e ajudando a gente nessa caminhada. Bom, queridas e queridos, meu nome é Felipe Gibran e a gente está nessa luta por direitos, por justiça, por igualdade, por fraternidade. E quando a gente diz isso, quando a gente pensa isso, né, a gente pensa isso, inclusive, a partir da nossa fé. E o meu recorte aqui nessa nossa candidatura é poder pensar a partir dessa lógica de Jesus Cristo. Tem uma coisa maravilhosa que eu gosto muito lá do João 17, que Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Isso quer dizer que nós temos a mesma missão de Jesus. O que Jesus está dizendo assim como o Pai me deu uma missão, eu dou essa mesma missão para vocês. E quando a gente vai percebendo a vida, a caminhada de Jesus, a gente descobre que ele tem uma escolha preferencial pelas pessoas que estão em situação de fragilidade, de marginalidade, pelos pobres, por aqueles que a sociedade lhes é negada. E Jesus, então, abraça essas pessoas, traz dignidade, traz vida, traz uma outra perspectiva. Jesus diz para essas pessoas que é possível ser gente. Não sei nunca se vocês até pensaram, gente, mas veja que coisa revolucionária que é você dizer para alguém que é escravo que agora ele é irmão daquele que é o seu senhor. Para uma sociedade de castas, você está dizendo, olha, a equidade, a justiça. E numa sociedade onde todo mundo queria ser Deus, uma sociedade onde a gente adorava César, ave César, a gente quer chegar a ser Deus, a gente tem um Deus que quer ser humano. Então vamos pensar que humanizar, quanto mais dignidade, quanto mais humanos, quanto mais fraternos, quanto mais compaixão, quanto mais caridosos a gente for, quanto mais humanidade a gente conseguir expressar pelo outro, mais a gente
talvez o que nós vamos dizer de divinos, né? Então, a nossa perspectiva é essa, é de falar de justiça social, é de pensar num mundo e um bem viver para todos. Apesar do nosso recorte de fé que caracteriza a nossa vida, a gente preza muito por essa ideia do Estado laico e do respeito à liberdade religiosa de todos os povos, porque a gente acredita que essa, inclusive, foi a missão de Jesus. Respeitar cada um na sua fé, na sua caminhada, nas suas escolhas, mas, através dele, abençoar todas as formas de famílias possíveis. Então, estou muito feliz mesmo da gente conseguir fazer esse projeto, caminhar junto. E um projeto, gente, que para mim não tem outra vez, que é um projeto coletivo. E é bacana vocês verem esse tanto de rostinhos aqui, porque nós realmente temos essa proposta coletiva. Nós teremos 4 co-vereadores numa cadeira de vereador em Belo Horizonte. Isso quer dizer que as nossas decisões elas não vão ser tomadas unilateralmente. Não é uma proposta personalista, não é uma proposta em que uma pessoa, né, tem aquela decisão inteira sobre o mandato. Não, nós somos 4 pessoas que, de maneira colegiada, decidiremos sobre esse mandato que quer falar na cidade de Belo Horizonte. Então, a nossa proposta é coletiva nesse sentido. Nós não seremos 4 candidatos individuais. Nós somos 4 pessoas lutando pela mesma vaga, pela mesma cadeira. A gente entende que isso, de fato, é revolucionário. A gente entende que isso amplia o viés da democracia. E a gente entende que é superpotente nós, enquanto evangélicos, falarmos sobre feminismos, antirracismos, a gente falar sobre anti-homofobia e, principalmente, a gente falar sobre a liberdade religiosa de todos os povos e, sem esquecer o mais importante, afirmando a todos nós que nós temos um compromisso de não espalhar a mentira, porque a nossa candidatura se parte a partir disso. A gente, na igreja, desde muito cedo, né, aprende que a mentira é pecado e que o pai da mentira é o demônio. Mas os religiosos do nosso tempo têm cada vez mais gostado de espalhar mentiras e mentiras na política. E tem cada vez mais se feito, né, crescer através do que se chama fake news. Então, essa nossa candidatura tem uma responsabilidade também de trabalhar nessa lógica de desconstrução das mentiras que vêm sendo colocadas aí, que é um novo fenômeno do nosso país aí, que é o fake news. Então, estou muito feliz de ver aqui Janane, Jonatas, Bebel, Kênia e todos esses nossos colegas e companheiros que têm participado aqui com a gente, porque a nossa luta é de fato coletiva. Ai, que joia, Gibran, sensacional. Eu gostei do modelito de vocês, viu, meninos? Vocês estão bem assim, florido, tá bonito. Eu não posso falar nada. Mas assim, eu não sei se o Luiz... Ah, santo hype, santo hype. Eu não sei se o Luiz se sentiu contemplado, né, com essa explicação da pluralidade da pré-candidatura, o quão coletiva ela é e o quão é repartido, né, esses papéis entre vocês. Mas a gente pode tocar mais depois, né, como que isso se estrutura em relação à vereança, de fato. Mas a gente tem um recadinho de um pastor muito querido, agora que estamos os 4 pré-candidatos aqui na tela, que é o nosso querido Ariovaldo Ramos, que além de pastor, né, um pastor muito respeitado, ele também é um dos coordenadores da bancada evangélica popular. A bancada evangélica popular, para quem não sabe, é uma bancada que se uniu agora recentemente para fazer oposição à bancada fundamentalista. Ou seja, não generalizem os evangélicos, né? Nós temos pessoas, homens e mulheres, de respeito, de trabalho, de história, que representam esse evangelho vívido de Jesus, né? Que não se vendem a esse capitalismo, não se rendem a essas modinhas, né? Infelizmente, que só depreciam, né? Essa mensagem tão rica que é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos colocar a mensagem do Ari aí para a gente.
Muito importante o lançamento da candidatura plural, que tem vários componentes, essa visão nova dos gabinetões, essa coisa de participação plural, é uma reinvenção da representatividade. Acho isso extremamente importante, um aspecto, inclusive, renovador para a ideia da política partidária, do mandato e da representação. A gente está numa crise de representatividade já faz bastante tempo. Você sabe, a gente herdou essa ideia pluripartidária da Revolução Francesa e ela foi se esgotando à medida em que os partidos não conseguiam mais, de fato, representar as ideias em curso na sociedade e não conseguiram mais acompanhar a complexidade da sociedade, que está dividida em vários fragmentos. Sem dúvida nenhuma, a luta de classes está por detrás de parte de todos esses fragmentos, mas há lutas específicas. Então, uma proposta plural é muito bem-vindo. Parabéns, e que vocês sejam felizes e que conquistem essa vaga para que uma parte do povo possa ser representado e, principalmente, que vocês fortaleçam a UP, um partido no qual eu tenho muita esperança. Nós todos temos, Ari, nós todos temos muita esperança. Obrigada, Raquel, senti falta de você hoje lá no ato, na Praça da Bandeira. Joyce mandou aqui também, candidatura potente, fico muito feliz com essa iniciativa, que Deus abençoe e ilumine essa candidatura, a esquerda só tem a ganhar com a iniciativa coletiva, estamos juntas sim, Joyce, sempre. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, nós temos 4 representatividades aqui, 2 professoras, uma representatividade não normativa, não vamos falar assim, dos LGBTs, né, principalmente dos LGBTs que lutam para professar seu direito à fé, da família representada, um beijo, Caetano, um beijo, Abel te ama, mas assim, a família representada também na figura de todos os 4, mas eu queria que vocês falassem, para quem está nos ouvindo aqui, porque eu já fiquei sabendo aqui no Ponto Eletrônico que nós já temos 2 mil pessoas acompanhando essa live. O pessoal mandou um abraço até do Espírito Santo, o negócio está tomando uma proporção, assim, além da nossa expectativa. Fala um pouquinho para a gente. Quem começa? Um de cada vez, tá, gente? Os 4, por favor, não. Tá contigo, meu pré-vereador. Olha, gente, estou na tela. Então, Bebel, eu sou um homem gay e eu quero pedir licença para representar toda a comunidade LGBT nesse grupo de pré-candidatos à co-vereança de BH e salientar o quanto, o Leonardo Péricles já falou isso hoje, né, o quanto os nossos espaços de poder aqui em BH, em especial a Câmara dos Vereadores, tem sido ocupada por pautas fundamentalistas, por pessoas que se colocam na política utilizando da fé e da religião evangélica, e como o mau uso dessa fé e dessa religião traz atrasos para a nossa cidade, né? Para a liberdade de expressão, para a educação, para uma educação emancipatória, é muito complicado a gente manter as coisas como estão, né? Você vê aí que BH, se não me engano, é a primeira capital a aprovar o Escola Sem Partido, né? Que nós chamamos de a Lei da Mordaça.
Então, eu trago comigo muitas violências institucionais dos espaços das igrejas evangélicas e eu não aceitei, né, carregar essas violências. Eu trabalho no diálogo com as comunidades de fé para que elas reconheçam a diversidade sexual como expressão da multiforme graça de Deus. E assim como eu não aceitei essas violências da religião institucional, eu quero falar que eu também não vou aceitar essas violências das estruturas de poder, do Estado, dessas casas, né? Porque essas casas são chamadas casas do povo. Então, essa é uma das minhas bandeiras, né? Eu me reconheço como classe trabalhadora também, eu acredito na organização do povo articulado, do povo organizado, do povo na rua, e também eu trago comigo a bandeira do pequeno produtor local, né? Dessa classe que não tem incentivo, que não tem reconhecimento, que está na luta, que está passando muita dificuldade nesse tempo de pandemia, de isolamento social, sem recurso nenhum dessa cidade. Não me oponho a muitas decisões da gestão da cidade sobre isolamento social, mas não dá para fazer isolamento também sem renda, né, sem o que colocar na mesa. Então, é uma classe que é invisibilizada, né? E eu quero... É difícil, né, Jonathan? É difícil, Bebel. E essas são as minhas lutas, e eu sei que é a luta do povo também, né? Vou deixar os meus companheiros aqui de pré-candidatura falar de suas lutas, de suas dificuldades, daquilo que eles representam. Antes deles falarem, Jonathan, a gente vai colocar um vídeo do querido Bob Luiz Botelho, né, que é um parceiro de luta do Evangelics pela diversidade. Vamos ouvir o que o Bob preparou para a gente. Olá, pessoal. Eu quero saudar todo mundo nesse momento tão marcante e bonito, né, de lançamento dessa pré-candidatura. Eu sou Bob Luiz Botelho, eu sou teólogo, sou acadêmico de Geografia na Universidade Federal do Paraná. Sou pastor, sou filiado à Aliança de Batistas do Brasil e sirvo como missionário no Evangelics pela Diversidade como coordenador executivo. E queria dizer que é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade estar ocupando esse espaço, né, para apoiar o lançamento dessa pré-candidatura tão bonita do Jonatas, da Janane, da Kênia e do Gibran. Queria dizer que a gente vive um momento no Brasil, né, na conjuntura política, de produção de uma necropolítica pautada a partir de uma necroteologia que diz que alguns corpos são menos dignos do que outros corpos, de que a legitimação da violência e da impunidade contra a violência de determinados corpos é algo naturalizado. Né? A gente já não se choca mais com o genocídio da população negra, a gente já não se choca mais com o fato de que nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo e que matamos mais, inclusive, do que em países onde ser LGBT é considerado crime. E tudo isso porque nós temos púlpitos evangélicos que legitimam essas violências e que tratam com naturalidade. Né? A gente vive um momento onde a gente vive a síndrome de Caim, né? Acaso sou eu cuidador do meu irmão? A gente, além de ser responsável pela morte do irmão, a gente ainda tenta se eximir da culpa, né? E diante de todo esse cenário, a gente vê uma pré-candidatura tão bonita como essa, né? Uma pré-candidatura tão representativa, e representativa não apenas em termos simbólicos, o que já seria ótimo, mas representativa em termos políticos também, né? É importante a gente pensar que essa é uma representação de espaços de tomada de decisão que vai ser pautado coletivamente, com equidade de gênero, com paridade racial, com representação LGBT, né? E enquanto líder de uma organização LGBT evangélica, eu quero dizer que isso é parte da manifestação do reino de Deus, assim. Nós precisamos entender que a nossa teologia precisa exalar dos nossos corpos e incidir na sociedade ao nosso redor. E eu vejo essa pré-candidatura como uma resposta mesmo diante de todos esses desafios. A gente sabe que o contexto de Belo Horizonte é um contexto cercado de fundamentalismos,
né? A cidade de Belo Horizonte, ela é permeada por diversas instituições que instrumentalizam a violência contra os corpos da população LGBT e contra corpos negros, e em meio a tudo isso, assim, ter uma candidatura cristã, evangélica, baseada num compromisso com a justiça social, baseada num compromisso com aquilo que nós acreditamos que é o verdadeiro propósito do reino de Deus, é algo que marca um ato político e profético, né? E eu acho que é uma maneira muito bonita de glorificar a Deus, combatendo esse tipo de violência em espaços onde essa violência incide com tanta normalidade, né? Então, parabéns aí para o pessoal da pré-candidatura, parabéns, Jonatas, que é um amigo meu de caminhada e com quem eu tenho o prazer de dividir a jornada mesmo. Parabéns, Genani, parabéns, Kênia, parabéns, Gibran. Eu quero que vocês saibam que acredito no ministério de vocês, no chamado de Deus sobre a vida de vocês nesse momento, e como pastor, inclusive, né, especificamente no contexto de Belo Horizonte, como pastor batista, né, porque a gente sabe que a influência do meio batista é muito potente nessa região. Quero abençoar a pré-candidatura de vocês, quero lançar uma palavra de bênção e dizer que vocês são bem-aventurados e contem com as minhas orações, com o meu apoio para esse momento tão bonito, mas ao mesmo tempo tão sério, né? Com tantos desafios, um caminho de talvez mais angústia, no sentido de se construir o que se pretende com as próprias mãos, mas também de mais beleza. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Cristo seja com vocês, e todo o meu apoio a essa pré-candidatura maravilhosa. Um abraço, gente. Deus abençoe. Amém. Amém. Que linda palavra. Obrigado, Bob. Que linda mesmo. Fiquei muito feliz. Cara, como vocês estão se sentindo enviados de Deus nesse solo seco de ossos para poder soprar vida e profetizar na política. Isso é muito importante, que coisa massa. Eu queria ouvir as meninas, como é que vocês se sentem assim nessa empreitada de pré-candidatura? Nós temos muitos convidados ainda. Samuel, querido, um abraço. Eu também agradeço muito, né, por ter você conosco nessa caminhada. Mas, Janane, fala um pouquinho para a gente, como é que você se sente assim nessa empreitada? Eu sei que você tem histórico de política na família, que isso é de berço. Então, meu pai foi candidato a vereador, mas já tem muitos anos. E hoje ele não está mais aqui. E eu acho que isso tem a ver com as minhas raízes e a minha ancestralidade, e acaba que é muito forte na minha vida, essa luta por justiça. Assim. E tem uma palavra na Bíblia que, para mim, é muito forte também, que é, e que eu acredito, né, que o nosso grupo, que a gente acredita, que uma sociedade abençoada é quando o governo governa com justiça. E eu tiro isso por experiência própria, porque enquanto o meu salário não dava para pagar as minhas contas básicas, eu não conseguia estudar artes, me dedicar aos estudos e ainda sobreviver de artes. Somente quando o governo foi desenvolvendo políticas que beneficiavam a humanidade das negras e negros pobres, então meu salário começou a sobrar para eu poder pagar cursos, comprar material de artes, pagar a comida para eu me manter na faculdade, pagar a passagem, então produzir artes. Então, não é uma luta individual, é uma luta plural e coletiva mesmo. Nós temos que nos unir para poder lutar contra isso. É uma luta de muitos. Lutar a favor da humanidade. É uma realidade de muitos e muitas no nosso país, né, Dejanane?
a gente não pode excluir essa vivência do cotidiano da política, né, dessa caminhada que se constrói com política. A gente fala, às vezes, política de um lugar tão afastado, mas a política é essa do dia a dia, da garantia de direitos, né, da caminhada que a gente tem em segurança pública, em educação, em direito à moradia, transporte público, ao direito à arte, né, como que a gente negligencia, coloca a arte como, às vezes, até um artigo de luxo. Seja bem-vinda, Rosane. Você não chegou atrasada, não. Você chegou na hora boa. A hora que a gente vai colocar um vídeo aqui do Tiago, que passou, já mandou um beijo aqui pra gente no chat, mas deixou um recado também, né, um videozinho gravado aqui, o Tiago Santos, que é do Cristãos contra o Fascismo, e também compõe uma pré-candidatura política em Porto Alegre. Fala pra gente, Tiago. Saudações de paz. Eu me chamo Tiago Santos, sou teólogo, fundador do movimento Cristãos contra o Fascismo, um movimento nacional que estabeleceu uma trincheira de resistência ao cristofascismo dentro e fora dos espaços religiosos. É um movimento fundamentado no princípio socialista do Evangelho, do partir do pão, do acolhimento ao pobre, da luta pela terra e pela moradia, da valorização da dignidade humana e dos direitos fundamentais do ser humano. Porque entendemos que todas e todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O cuidado com a terra, a nossa casa comum, e a denúncia de todo tipo de exploração e de injustiça, a começar por aquelas que são cometidas por quem faz uso do nome de Deus, a fim de atender os seus próprios interesses privados e escusos. É por isso que nós, do Cristãos contra o Fascismo, apoiamos a candidatura coletiva. Nós apoiamos a Kênia, o pastor Felipe, a Djenane, o Jonatas, porque são cristãos comprometidos com a causa dos mais pobres, com a diversidade, com o Estado laico, com a dignidade humana. Essa candidatura plural é necessária para mostrar que os cristãos não são um bloco monolítico. E como uma voz profética, estarem lá na Câmara de Belo Horizonte, denunciando os abusos, as injustiças, os fundamentalistas, e propondo soluções criativas, participativas e humanas para superar os desafios da cidade e diminuir as desigualdades. Trata-se de um compromisso verdadeiro com a mensagem de justiça e amor ao próximo pregados por Jesus de Nazaré. Em Belo Horizonte, a bancada de Cristãos contra o Fascismo, um movimento popular, cristão, socialista, de resistência e de luta, está bem representado pelo mandato coletivo plural. Ah, Tiago, real. Nosso papel aqui. E tem muitos pastores que nos apoiam também. Eu queria deixar agora um vídeo do pastor Felipe Costa, que inclusive é pastor do Jonathan. Vamos ver o que seu pastor fala aí, Jonathan. Serginho Terra eu chamo daqui a pouquinho também. Eu sou o pastor. Viu, Serginho? Pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E é com muita alegria que eu recebo a notícia que um grupo de evangélicos com um olhar progressista, com um olhar de Jesus de Nazaré, se candidata a um cargo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. É muito importante, principalmente nos tempos que vivemos, que tenhamos representatividade evangélica pautada na ética de Jesus de Nazaré, representando não os evangélicos, mas toda a humanidade na Câmara de Belo Horizonte. Digo isso porque não precisamos de representantes dos evangélicos, mas precisamos de evangélicos que tenham o caráter de Jesus Cristo, que enfrentou as mazelas religiosas e políticas de seu tempo e, por causa disso, foi parar numa cruz. Jesus precisa ser visto também como um agente político de seu tempo.
e no nosso tempo somos os representantes, através da igreja, desse mover de Jesus de Nazaré, que se envolve com as causas sociais, que se envolve com os problemas. Somos herdeiros de outros que nos deixaram muito legado de envolvimento com a vida. Eu trago a memória agora do teólogo reformado Karl Barth, que, sendo expulso da Alemanha nazista, foi se refugiar na Basileia e ali, junto com outros pastores, organizou um movimento e um partido em prol da resistência ao nazismo alemão. É muito importante que nós, evangélicos, que temos Jesus de Nazaré como nosso Senhor, como nosso modelo, nos envolvamos com as causas públicas, porque nos espaços públicos muitos se fazem representados. Muitos, em nome de Deus, se colocam nesses cargos e acabam fazendo coisas terríveis, como a chamada bancada evangélica. Eu gostaria muito que vocês, jovens, vocês 4, cheios de vida, cheios de fôlego do Espírito, fossem para nós um sinal de esperança na Câmara de Belo Horizonte. Porque precisamos disso. Como eu disse, a minha tradição ela nasce exatamente de uma tensão. E eu acredito que os tempos que estamos vivendo são muito parecidos com o tempo do nascedouro da minha igreja. Precisamos de evangélicos que se espelham no Cristo, atuando em todos os espaços da sociedade. E eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem lá representando não os evangélicos, mas a causa do Cristo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus não deixe que vocês tirem os olhos dele, para que vocês sejam bênção onde quer que vocês estejam. Que Deus os abençoe. Forte abraço. Amém! Que isso, hein? Pastor Felipe Reverendo Costa. Felipe, ó. Não, e a fala do pastor ainda respondeu a pergunta que o Wesley colocou. Essa representatividade de vocês é o que os despolitizados evangélicos cristãos precisam nesse momento. Vamos ouvir o que o pastor Mário Amaral, que é da igreja, é da comunidade Espaço Vida, também tem para dizer. Muitos pastores abençoando. Gente, vocês estão muito respaldados espiritualmente. Mete as caras, viu? Olá, amigos e amigas, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs. A escuridão não pode combater a escuridão, só a luz pode fazer isso. O ódio não pode combater o ódio, só o amor pode fazer isso. Eu sou o pastor Mário Amaral e com esta frase de Martin Luther King, estou aqui para falar um pouco, fui convidado por esses amigos a falar um pouco da relevância dessa pré-candidatura coletiva, progressista e plural para o povo de Belo Horizonte. Gostaria de abençoar cada participante dessa pré-candidatura coletiva, porque temos vivido tempos difíceis. A cara da política não muda, apesar de muitos tentarem usar um rótulo de novos messias, mas é sempre a mesma coisa, só com uma roupagem um pouco diferente. O resultado são as políticas injustas que não visam a dignidade humana e não lutam pelos direitos de todos. Dentro desse cenário aparece um oásis no deserto. Plural, este grupo está disposto a lutar por uma mentalidade contra essa mentalidade fundamentalista baseada na exploração e na morte. Eu conheço o Felipe Gibran e tenho acompanhado e participado da sua luta a favor dos pobres, oprimidos e necessitados. Conheço também o Jonatas e a sua luta pelas minorias esmagadas pelo egoísmo de mentes fundamentalistas. Apoio este grupo plural, que não é um gabinete do ódio, mas um gabinete que prega e vive o amor. Ele não anda com a Bíblia debaixo do braço apenas, mas escrita no coração e colocada como uma prática de vida. Uma candidatura evangélica realmente do povo, representando você que frequenta nossas igrejas e não pode e não deve ser manipulado por uma elite religiosa improdutiva e mal intencionada. Eles não caem na falácia de ser nominados superficialmente como pessoas de bem, pois são pessoas que fazem e promovem o bem. Plural, que vai ser a diferença na Câmara, lutando pelo povo que está tão esquecido.
Resumindo, não são terrivelmente evangélicos, mas maravilhosamente evangélicos. Este grupo plural vai trazer e mostrar à sociedade o que é a mensagem transformadora de Cristo, por uma cidade mais humana e plural, e com dignidade para todos. Felipe, Kênia, Degenani e Jonatas, estamos juntos na luta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Chamou a responsabilidade para vocês, viu? Ah, moleque, vocês firmam logo, viu, caboclo? Aqui, tem um outro pastor que mandou um recadinho, que é amigo também, que é Juliano Barbosa, da Comunidade Batista Atos. Vamos ver o que o pastor Juliano diz. Boa tarde, galera. Eu sou o Juliano, pastor da Comunidade Batista Atos, e eu estou aqui para falar desse coletivo que tem hoje o seu lançamento oficial, e eu falo a partir de dois nomes que eu conheço bastante, que é o Gibran e o Jonatas. O Gibran é um amigo de muito perto, um amigo que tem sido uma bênção de Deus na minha vida, e quando ele entendeu que precisava de se fazer algo diferente e quis fazer essa junção de pessoas para que a candidatura não fosse dele, mas de um coletivo, isso foi muito interessante. Nós conversamos sobre isso e por isso que eu estou aqui, porque eu apoio essa ideia. E se a gente quer renovação, se a gente quer algo novo, a gente tem que começar com o nosso voto. Então, por isso que eu estou aqui, para apoiar esse coletivo. Espero que seja uma bênção para a comunidade evangélica, porque é um coletivo formado de evangélicos, mas que não defendem simplesmente a causa evangélica. E isso que me agradou nesse coletivo. Eles defendem a causa do oprimido. E, como evangélicos cristãos do Cristo de Nazaré, a gente também entende que essa é uma causa justa. Deixo aqui meu abraço a todos, meu apoio a Gibran e a esse coletivo. Que Jesus os abençoe. Amém, Juju. Gibran, seu microfone está no mudo. Não, maravilhoso a gente poder contar com os amigos, né? E é fantástico a gente poder entender que o nosso trabalho ele é percebido pelos amigos. Quero até fazer um parênteses aqui, Bel, que tem um amigo queridíssimo aqui que trouxe um carinho para a gente aqui no comentário. Vou até expor aqui o comentário dele, que é o professor Antônio Carlos Ferrarese, professor do curso de Teologia da Isabela Hendricks aqui, que é um homem de luta, está sempre nos apoiando, e um dos cursos maravilhosos de teologia da cidade. Então, ter pessoas como o Juliano, como o Ferrarese, né, como todos e todas essas que estão falando, mas homens e mulheres comprometidos com o evangelho, nos incentivando a caminhada, é maravilhoso, né? Quando a gente vai juntando gente séria de trabalho, é fantástico, fico emocionado. Ferrarese é meu companheiro do Comitê de Direito à Diversidade Religiosa, né? Nós representamos, né, esse Estado que tem que ser laico. Eu tenho que prezar pela liberdade de cada um e cada uma exercer ou não uma confissão de fé, e o Ferrarese ocupa essa cadeira lá com a gente. Mas não só de pastores viverá o homem, a gente tem um apoio muito interessante aqui, que é de uma mulher guerreira, agora mamãe, que também veio como as nossas queridas Degenani e Kênia, né, da periferia de Belo Horizonte, que veio da história, que veio do hip hop, e que hoje, além de deputada federal, é pré-candidata à prefeitura, que é a querida Áurea Carolina. Ai, Áurea, que beleza, manda ver. Salve, plural! Que alegria celebrar o surgimento dessa pré-candidatura coletiva tão potente, tão necessária, tão bonita, o sentido da fé na política para promover justiça social, para lutar pela democracia, para enfrentar as desigualdades, as violências
e respeitar todas as formas de vida, nas suas diferenças, na sua diversidade. Esse é um propósito que na espiritualidade pode se reencontrar com a defesa do bem comum, do bem viver de todas as pessoas, de todas as criaturas. Que esse projeto possa chegar à Câmara Municipal de Belo Horizonte para fazer um contraponto urgente à exploração da fé por aqueles que não têm compromisso com a justiça social e que se utilizam da fé para enganar, para excluir, para violentar, para até produzir mortes em nome de algo que é sagrado e não poderia jamais ser usurpado dessa forma. Sucesso nessa caminhada, nós estamos juntas demais e um grande abraço para todas vocês. Outro abraço grande, Áurea, querida. Obrigado pelo apoio. É interessante a gente ver que pessoas comprometidas, né, apoiam a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, não só pelo coletivo, não só pelos valores, mas por reconhecer a caminhada de cada um e cada uma dos nossos pré-candidatos aqui. E nós temos também um apoio, né? A gente, como se fala muito, pode falar, Gibran. Ô, Bel, só fazer um parêntese, porque, aliás, a gente falar aqui da nossa inspiração e admiração pela Áurea, eu acho que é chover no molhado, né? Só não é inspirado e só não é apaixonado por essa mulher quem ainda não a conhece. Mas a Áurea, a gente tem que fazer um viés de justiça aqui, cara, porque em todo o nosso trabalho na cidade, enquanto evangélicos, frente de evangélicos, absolutamente tudo que a gente se propõe a fazer em Belo Horizonte, a Áurea é a primeira a nos apoiar. Ela já até se manifestou que ela tem uma confissão de fé diferente da nossa, né? Mas ela respeita e ela valoriza demais o trabalho de evangélicos que estão na luta pela vida. Então, eu acho assim, maravilhoso assim, poder, entre aspas, né, ter a Áurea assim, como madrinha apoiando em tudo que a gente faz, porque é uma mulher de muita inspiração mesmo, viu? Maravilha! E esse negócio da confessionalidade, né? A gente tem um outro parceiro muito importante, de muita luta com a Pastoral da Terra, com o qual acho que a gente, né, que vai trilhar o caminho depois dele, né? Ele já começou essa caminhada aí para a gente, que é o Frei Gilvander, que deixa um recado aí para vocês também. E eu vou falar um negócio, eu dou sorte, graças a Deus, que ele é frei. Porque senão eu tinha perdido meu casamento, porque a Graciela é apaixonada com esse homem. Não pode falar, Frei Gilvander, que ela é apaixonada. Graças a Deus que ele é frei. Vamos ver o que ele falou para a gente aqui. Quero aqui manifestar meu apoio. Eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, com alegria, quero aqui manifestar meu apoio à pré-candidatura coletiva de evangélicos progressistas, candidatura plural que busca uma vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte na próxima eleição. O coletivo plural de evangélicos progressistas é composto por pessoas com opção de classe, com a perspectiva do povo negro de periferia e com opção pelos empobrecidos. No coletivo está o pastor Felipe Gibran, que é uma pessoa que admiro e respeito muito, pois ele sempre está presente nas lutas populares por justiça urbana, por justiça social, por justiça ambiental, defendendo os direitos humanos fundamentais. O pastor Gibran, a Kênia Vertello, o Jonatas Aredes e a Jenami Vera têm demonstrado compromisso com a luta pela superação do fundamentalismo religioso, com a luta pela superação do fascismo na política, com a luta pela superação da homofobia e com a luta para superarmos o capitalismo, que é uma máquina de moer vidas. Com a eleição
de uma pessoa do coletivo de evangélicos progressistas, teremos na Câmara Municipal de Belo Horizonte um vereador que de fato representa o povo na capital mineira. Contem com o meu apoio. Com vocês, teremos o povo participando ativamente na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Um abraço de Frei Gilvander. Ele é lindinho demais, gente. Eu dou razão para Graciele. E o fundo? E o fundo do MBL, do MLB? Todo mundo ali na Praça da Liberdade. Ô, saudade de aglomerar, viu, gente? Gilvander é maravilhoso. A gente tem mais 3 recadinhos, né, muito importantes. A gente já está partindo, assim, para um quase encerramento. É muito bom ver todas essas lideranças, todas essas vozes apoiando vocês. Eu não quero que isso soe como um peso, mas eu acho que realmente vocês têm que encarar isso, né, essa pré-candidatura, com muita seriedade e com muita leveza no coração, porque são coisas que vocês já fazem no dia a dia, né? Não tem ninguém inventando roda aqui. Vocês já militam, vocês já lutam, vocês já estão na rua. A única coisa que a gente vai fazer é deixar com que a gente eleja vocês, para que vocês nos representem. Então, isso é muito importante, a gente, desse pré-lançamento agora, desse lançamento, dessa pré-candidatura, até as urnas, a gente construir com todas essas vozes, né, o que a gente vai chamar, eu tenho fé, porque a gente é evangélico, a gente profetiza, de que estaremos lá, estaremos todos lá. Eu ouvi um amém, igreja? Amém, amém. Amém. Eu queria chamar o vídeo do Serginho Terra, mas eu queria que vocês contassem para a gente quem é o Serginho. Serginho passou aqui, deixou um recadinho. Serginho, graças a Deus, está dentro desse nosso grande escopo de pastores, amigos e amigas que não se curvaram para o mercado, não se curvaram para o capitalismo, que não se curvaram por essa fé que só quer trazer, né, o púlpito como forma de poder. Então, o Serginho é um dos pastores batistas que está na luta, está na desconstrução e opta por um caminho de fazer isso através, né, da via institucional, dentro das igrejas, no trabalho das consciências. É o famoso ali, aquele que vai comendo nos bastidores e que é super importante, né, porque dentro das nossas comunidades de fé, muitos de nós estávamos lá desassistidos, desassolados, mesmo tem outra palavra. Encontrar homens e mulheres com valores como o Serginho para nos acolher é fantástico. Então, num momento desse que a gente se lança, ter um homem de fé, de trajetória como ele, é fantástico aqui dentro dessa nossa perspectiva. Vou até parar de falar dele aqui e vou colocar ele para falar para a gente, beleza? Implicações do Reino de Deus. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Serginho Terra e eu entendo que o plural é uma candidatura popular que acredita nas ações éticas e nas implicações do Reino de Deus. Esse coletivo que luta pela democracia, pelos direitos e deveres de todas e de todos. E as suas ações, elas já são percebidas, né, através dos vários movimentos sociais, onde essa luta pela justiça, pela igualdade, pela equidade já é percebida. Na pessoa do meu amigo Felipe Gibran, eu quero aqui endossar e dizer que estamos com vocês e que essa candidatura popular, ela seja, sim, um reflexo de que o reino de Deus já chegou e pode ser sinalizado aqui no presente momento. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Serginho. Fui elogiar o Serginho, mas agora que eu abri o vídeo, eu acho que eu retiro todos os elogios. Maravilhosa camisa, maravilhosa, que galo. Você vê que o irmão não é liberto, ainda tem essa dificuldade. O irmão é do maior time, tá? É um time de coração, cara. Vocês dois, baixa a bola aí com futebol, por favor, obrigado.
Mas, enfim, futebol à parte, é muito bom a gente saber, né, que tem essa galerinha. A irmãzinha Kênia caiu, está tentando voltar. A gente está partindo para as considerações finais. Ainda temos um vídeo, deixa o vídeo da Joyce Garófalo. Está no ponto aí, Gibran? Solta para a gente a mensagem da Joyce que ela mandou aqui. João, Vitor, João, companheiro lá do Terça Esquerda, mandou um coraçãozinho para a gente. João é católico, também fervoroso, dos nossos, tá, Jonathan? Militância LGBT, Rosane. A Osana também falou que apoia essa nossa pluralidade de vozes. O Pedro mandou um salve aqui também. Gente, muito obrigada por todas as mensagens, pelo apoio. A gente está construindo essa caminhada agora, então muito importante que vocês, assim, firmem o passo com a gente até o fim. Solta o vídeo da Joyce aí, Felipe. E só falar um rolê, né? A Joyce está dentro dessas pessoas que mesmo com uma opção partidária diferente da nossa, valoriza a nossa luta e a nossa construção coletiva. E, gente, isso é tão importante no momento que a gente vive no nosso país, a gente deixar das bandeiras partidárias para a gente fazer um combate efetivo ao mal e à maldade que está na política, que ele não faz ideia. Então, quando a gente vê a Joyce, que é uma pessoa assim, de fundamental importância, né, do pessoal, inclusive, abrindo para a gente essa postura e nos apoiando, a gente entende que ainda há espaço de esperança, que ainda há aquelas pessoas que a legenda partidária é menos importante, que um projeto de construção de um novo país, de uma nova cidade, é mais importante que a legenda partidária. Então é por isso, cara, que eu me emociono muito com a fala da Joyce e vou colocar ela aqui para falar para a gente, uma amiga querida nossa de construção e de luta. E todas, meu nome é Joyce Garófalo, eu sou de Minas, fui por muito tempo assessora da Gabinetona, agora eu estou aqui no DF, em Brasília, e sou do PSOL. Venho aqui fazer uma saudação a essa candidatura tão importante, essa candidatura coletiva de pessoas negras, com um pastor, um homem gay, uma professora da rede pública, um pequeno produtor, uma candidatura coletiva evangélica muito importante para dialogar com esse público evangélico fundamentalista que foi sugado pelo discurso fascista, pelo discurso de violência cotidiana que é feito em nome de Deus. Muito importante uma candidatura evangélica progressista no campo da esquerda, muito importante nesse momento histórico a gente se levantar contra esses absurdos e contra o avanço conservador no nosso país. Então, venho aqui desejar força, luz e dizer que estamos muito felizes com essa iniciativa de luta dessa candidatura tão potente. Ah, Joyce, querida, isso é bom, hein? Maravilhosa, maravilhosa. Se né, eu não fosse evangélica, eu ia falar que Keninha, falta oração, porque está tentando voltar e não consegue. Mas manda o link aí de novo, Gibran, para a gente colocar a Kênia aqui, porque a gente vai para o nosso último recadinho, que é do Felipe dos Anjos, pastor da IBAB, em São Paulo. Para quem não conhece, a Igreja Batista Água Branca, não é isso mesmo? A Igreja Batista Água Branca é a igreja do Ed Renekiewicz. E o Felipe, cara, além de um querido, é um teólogo assim que tem enfrentado com unhas e dentes esse necrocristianismo, né, esse necrofascismo, essa necrocapitalismo, tudo aquilo que remete morte. E vamos ouvir o que o Duza tem para falar para a gente. Olá, meus irmãos e irmãs queridas de BH. Aqui é o Felipe dos Anjos. Eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas falo hoje aqui de São Paulo para manifestar a minha alegria, o meu entusiasmo com o lançamento dessa pré-candidatura. Felipe Gibran, que é um exemplo para mim, uma referência importante de prática pastoral, de construção coletiva.
Jonatas Aredes, Kênia e Vera. Bom, eu recebo a proposta de vocês, a colocação, o aparecimento de vocês no espaço público, no espaço político, como a manifestação de uma esperança, a manifestação de um sinal de que uma transformação real, uma transformação plural, coletiva, popular, pode sim acontecer, emergindo de dentro da fé cristã, emergindo de dentro da fé protestante, evangélica, brasileira. Vocês, a emergência de vocês representa para mim um sinal, uma manifestação do próprio Deus, do próprio Espírito entre nós. Por isso a empolgação, por isso a alegria, e eu queria saudar a vocês e agradecer por se colocarem nesse lugar. E quero saudar também a minha querida irmã Bebel aí na mediação do evento e, em rápidas palavras, colocar para vocês o que eu considero o desafio dessa candidatura, o desafio de dar viabilidade histórica concreta a essa candidatura. Bem, como vocês sabem, nós estamos num Brasil que, nas palavras de um outro mineiro muito querido, Milton Santos, no Brasil que viu o sonho andar para trás. No Brasil que viu a mentira voltar ao poder. Mentira que volta ao poder utilizando técnicas de massificação do fake, de massificação do falso. Nesse Brasil que viu a cultura de ódio, o fascismo estruturante de subjetividade de práticas de Estado, se consolidar novamente como um projeto histórico, como um projeto político. Esse é o Brasil do sonho que andou para trás. Esse é o Brasil da mentira que voltou, como diria o Milton Nascimento. E é nesse Brasil que a candidatura de vocês acontece. Também num Brasil que viu uma representação evangélica majoritária, mais midiática, uma representação evangélica mais hegemônica, se associar a esse projeto de ódio, se associar a esse projeto fascista, se associar a esse projeto que militariza as espiritualidades, militariza as subjetividades, que transforma fascismo em modo de espiritualidade. Nós vimos, então, uma representação evangélica se associar a esse projeto de poder. Claro que é uma representação evangélica que não totaliza as identidades e as identificações evangélicas, mas é uma representação evangélica violenta, machista, racista, homofóbica e negacionista, que tem tentado transformar o Estado numa extensão dos seus projetos religiosos, dos seus projetos ideológicos e das suas próprias estruturas eclesiásticas. É nesse contexto de um Brasil bolsonarista, de um Brasil que vê a milícia no poder, de um Brasil que vê a associação entre um campo religioso fundamentalista e um campo fascista, um campo cultural fascista, é nesse contexto que emerge a candidatura plural, diversa, progressista, cristã, antirracista que vocês estão construindo. É nesse contexto de uma representação evangélica enfeitiçada por um bolsonarismo amante da violência que a candidatura de vocês brota. É nesse contexto de um bolsonarismo falso, que é eleito pelas mecânicas do falso, que é eleito pelas máquinas do fake, das fake news. É nesse contexto que a candidatura de vocês aparece para renovar as nossas esperanças e para nos fazer acreditar de novo que é possível a emergência de
de um campo cristão, de um campo evangélico, de um campo protestante realmente popular, que radicaliza na fé e na expectativa de ver acontecer justiça, paz e alegria para todos e todas, especialmente a partir daqueles e daquelas que fazem esse Brasil minoritário, esse Brasil popular, esse Brasil periférico acontecer. E é isso que causa um entusiasmo. É isso que faz acontecer a esperança. O aparecimento de vida como a vida de vocês. E o aparecimento de uma proposta histórica, política, como a proposta de vocês. E eu estou aqui, então, para manifestar a minha alegria, manifestar o meu entusiasmo com essa candidatura. Bom, então, se o Milton Nascimento foi esse que disse de um Brasil e de um sonho que andou para trás, de uma mentira que voltou, é o Milton Nascimento também que diz que nós, que colocamos as nossas mãos no futuro, nós não podemos deixar de ser duros, incisivos e propositivos com o presente. Nós que colocamos as nossas mãos no futuro, como vai dizer o Milton Nascimento, nós que colocamos as nossas mãos na imaginação de um reino de justiça, de paz e de alegria, nós que colocamos as mãos numa escatologia que acredita numa justiça radicalmente solidária e radicalmente generosa, nós que colocamos as nossas mãos nesse futuro, num futuro de amor constrangedor, num futuro de amor potencializador e revolucionário, nós não podemos deixar de nos engajar no presente, nós não podemos nos acomodar no presente para transformar as nossas cidades, para transformar as nossas realidades, para transformar as estruturas culturais e políticas do nosso país. Nós que colocamos as mãos no futuro, precisamos então reanimar sonhos de transformação aqui e agora. E essa candidatura de vocês me inspira a sonhar. Me inspira a sonhar por um outro Brasil, por uma outra cidade, por uma outra prática política e também por uma outra experiência de ser evangélico e evangélica nesse país. Então eu queria agradecer muito, somar a minha voz, somar o meu amor, somar os meus afetos aos afetos de vocês e reconhecer a importância dessa candidatura, reconhecer a relevância dessa candidatura e reconhecer a necessidade dessa candidatura. Muito obrigado por se colocarem nesse campo, muito obrigado por se apresentarem a essa disputa. Eu espero em Deus as consolações, a coragem, a ousadia, a força e a vitalidade do Espírito Santo sobre tudo que vocês vão construir juntos e juntas aí. Um beijo grande a todos e todas, saudade grande de BH e a gente se vê em breve. Força, coragem e sabedoria para todos e todas vocês. Beijão, galera. Que isso! Eu caí da cadeira 2 vezes aqui de tanta unção, mas eu voltei, gente. Que maravilha de palavra, dos anjos, pega pesado, viu? Tá com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Felizmente a Keninha não conseguiu. Gente, eu só dou uma satisfação para quem está nos assistindo. As mais de 1000 irmãos e irmãs na fé que estão aqui conosco até agora, 1h43. É muita perseverança em vocês, tá? E muita confiança nessa pré-candidatura. A Keninha não conseguiu voltar. A Kenia, infelizmente, teve um problema técnico, infelizmente, não conseguiu voltar. Mas vamos às considerações finais, né? Porque a gente tem só luta a partir de agora. O dos Anjos, ele é um cara assim, muito fora da curva, né? Eu falo isso direto para ele, que é um privilégio ser contemporâneo desse cara, assim, sabe? Quando eu for velho, eu vou falar com os meus netos assim, papai conheceu o dos Anjos. Ele é um cara cabuloso. E sem falsidade. Ele é um desses caras da prateleira ali do Rubem Alves, que a gente está vendo crescer. Mas então, pessoal, um privilégio a gente poder estar juntos e juntas. E a gente, com toda liberdade, vai dizer que esse é um projeto, que é um sonho que está nascendo, que é um sonho de subversão e de construção de uma nova cidade.
e que a gente gostaria muito que vocês estivessem conosco nessa construção e tivessem conosco do ponto de vista da praticidade mesmo, de entrarem aí no nosso site, de pegarem o WhatsApp da nossa campanha, de mandar mensagem e falar assim, eu quero estar junto, eu quero dar palpite, eu quero discutir, eu quero entender o que faz, o que não faz, eu quero estar nesse projeto, quem sabe eu quero ser co-vereador, esse projeto é médio e longo prazo, a gente tem sempre muitas e muitas oportunidades, o que a gente quer fazer é potencializar para Belo Horizonte novas lideranças, novas figuras, e gente, isso é tão importante, porque quando, aliás, para não falar muito, eu vou resumir, faz você um trabalho de dar uma googlada aí, digitar no Google, o que os nossos vereadores, e principalmente o que são os nossos vereadores evangélicos de Belo Horizonte. Não vou fazer aqui juízo de valor, nem juízo de mérito, vou deixar com que você, com a sua consciência, diga se essas pessoas representam você. Se representa, beleza, tá tranquilo, Deus abençoe, é isso aí. Agora, se não representa, venha construir com a gente uma nova cidade, porque é nisso que a gente acredita. Então, meu encerramento é nesse sentido de oportunizar para você que está com a gente aqui até agora a vir fazer parte desse movimento, a vir fazer parte desse processo de subversão, porque você, mais do que eu, sabe, porque são palavras de Jesus, e você, com as palavras de Jesus, você sabe tudo, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, nós precisamos, de fato, daqueles que queiram colocar as mãos para materializar o reino de Deus. E o reino de Deus também pode ser construído a partir da perspectiva da política institucional. Não, jamais, de maneira nenhuma, misturando a igreja, misturando a fé, misturando a crença ao Estado, de maneira nenhuma. Mas fazendo bem, sem olhar a quem, como Jesus disse, encontrando no outro como a nós mesmos, vendo que o outro, seja ele quem for, é minha irmã, é meu irmão. Então também tem direito a boas políticas públicas. E nós estando lá, é isso que a gente garante. A gente não garante absolutamente nada de evangélico, nada de cristão. A gente garante acesso às políticas públicas a todos e todas de maneira igual. Então vem estar com a gente nesse projeto aí. Dejanane, conta pra gente. Então, eu gostaria de agradecer muito, eu vi muitos dos meus amigos, muitos dos parentes aí, Pedro, Marizé, Nildo, Vânia, Rosana, estão aqui, isso é muito importante. E também as pessoas criando a nossa campanha, que é a reverenda Ana Esther, a Áurea Carolina, Vanessa Barbosa e a Joyce. Muito obrigada pelo apoio, gente, é muito importante, porque juntos, só na pluralidade que a gente vai conseguir vencer nessa luta. E é isso. Wayne Delor, obrigado pela companhia, pela participação e pelo apoio. Vocês são muito importantes. E, Jonatas, finaliza para a gente, né? Uma vez que a Keninha não está conseguindo entrar, vamos encerrar esse nosso lançamento aqui bem. Eu agradeço, né, em meu nome e em nome da EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, essa tarde tão pulsante e potente aqui com vocês como pré-candidatos. Confio, acredito, milito, distribuo papel, mando um WhatsApp com mensagens verdadeiras e de amor. Então, contem comigo também e com a EIG nessa pré-candidatura, viu? Vocês têm o nosso apoio incondicional. Mas finaliza para a gente, Jonathan. Fiquei com o desafio aqui de finalizar, né? E difícil finalizar também, com tantas falas, com tantas participações importantes. Quem me conhece sabe que é manteiga derretida mesmo, a gente chora mesmo. Então, estou aqui super emocionado e cheio de energia boa, né? Para continuar essa pré-campanha, para entrar numa campanha depois.
e recebendo muita luz, assim, com todos esses comentários, é luz que alimenta a gente, né? Então é de uma alegria sem tamanho. O Gibran falou um pouco, né, sobre representar, e eu tenho aqui alguns dados deste ano, de 2020, do Datafolha, e aí eu quero falar um pouco, finalizar a gente pensando, né, em representação. 31% dos brasileiros se denominam evangélicos, 58% deles são mulheres, 69% deles são negros ou pardos, e a grande maioria recebe até 3 salários mínimos. Então, quando a gente olha para os espaços de poder, a gente vê a discrepância na representatividade, né, de quem se diz representar os evangélicos. Então, nós estamos aqui hoje com esse sonho, porque os movimentos progressistas evangélicos, eles têm crescido desde 2016, de forma muito intensa, né? E este ano a gente quer dar esse recado que a gente não vai limitar a nossa atuação só nos movimentos populares, nos movimentos sociais, nós vamos disputar a política, né? E a gente quer representar você que é evangélico, que não se identifica com essa política que tem sido feita em paralelo com a fé, mas que é uma política de morte. Você que acredita no espírito revolucionário de Jesus, você que se sente parte de uma igreja militante, de uma igreja ativista, né, que traz esse espírito, você que não fez arminha com a mão, porque você acha que isso não condiz com a sua fé em Cristo. A gente está aqui para falar que a gente tem possibilidade, que tem caminho, tem esperança, né? Esperança do verbo esperançar, como diz Paulo Freire. A gente tem encontrado tantas pessoas desesperançadas, desmotivadas, afastadas de suas comunidades de fé, que falam, eu não tenho força, eu não aguento mais o discurso de ódio no púlpito da minha igreja. Pois essa é a chance da gente sonhar um outro futuro, uma outra identidade, de disputar a narrativa com aqueles que se dizem evangélicos, né? E que não são, porque nós sabemos que a fé evangélica é essa fé que reproduz na sociedade amor, justiça, acolhimento. Então, eu quero agradecer você que acompanhou a gente esse tempo todo. Muito obrigado pela sua disposição, a sua boa vontade. Vamos mudar a política na base do amor, né, usando as relações como substrato para um outro futuro, para uma outra Belo Horizonte. Vamos amar nossa cidade, ocupar nossa cidade e pensar um outro futuro possível na nossa cidade. Como o Gibran falou, a gente não acredita que religião e Estado, igreja e Estado se misturam. Nossa proposta não é essa, mas nós sabemos também que a nossa fé, ela diz muito sobre a nossa cidadania. E é nessa perspectiva que eu quero encerrar aqui hoje. Muito obrigado. Infelizmente, a Kenny não conseguiu voltar para a nossa live. Sigam Plural na Rede. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, Plural na Rede. O nosso site já está no ar, entrou hoje no ar, pluralnarede.com.br, e lá tem disponível o nosso manifesto. Então, você pode entrar no nosso manifesto, ler o que a gente está se propondo, e se você se sentir contemplado, assine lá seu apoio, é muito importante para a gente. E muito obrigado, Bebel, pela sua condução, né, esse jogo de cintura, essa coisa toda que você tem, tão espirituosa. Quando a gente pensou nisso, não tinha como pensar em outra pessoa. Então, muito obrigado, gente. Valeu demais. Imagina, estamos juntos sempre. Obrigada a vocês, Genane, Kênia, Gibran, Jonatas. A gente coloca muita fé, a gente cobre vocês em oração e a gente milita junto com vocês até o dia das urnas, viu? Estejam conosco, porque nós estaremos com vocês também. Um beijo, gente. Obrigada a todo mundo até aqui. Essa live deve ficar salva, então procurem as nossas redes sociais, tá? Mas a gente vai colocando mais programações para a gente ir construindo isso junto, ó. Beijo!